Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 1, versículo 4. Joel, capítulo 1, versículo 4. Vocês forem pelo sumário, acha fácil. Ele está no Antigo Testamento, logo após Oséias e antes de Amós. É um pequeno livro, é um pouco difícil de achar. Obrigada. Joel, capítulo 1, versículo 4. Todo mundo achou? Amém? A gente vai estar lendo alguns versículos do livro de Joel, do capítulo 1 e do capítulo 2, para a gente poder entender um pouco o contexto, né? Hoje é o último dia da campanha Restitui, né? E aqui no livro de Joel, eu encontrei assim uma história bem interessante sobre restituição, né? Que fala sobre o processo da destruição, o processo da restituição, e depois Deus ainda dá uma promessa para a terra de Israel. Então, assim, muitas pessoas às vezes acham que o Antigo Testamento é coisa do passado e tudo mais, mas nas nossas vidas não é diferente. Capítulo 1, versículo 4 diz assim: O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Foi. Então, são 4 tipos de gafanhotos. O gafanhoto cortador, ele corta as folhas das plantas e geralmente se hospeda nas lavouras, né? E na nossa vida, ele age cortando oportunidades de trabalho, onde a gente chega a fazer entrevistas, mas sempre colocam outra pessoa no nosso lugar. Então, a gente acaba não conseguindo. E ele também age na vida de empresários, comerciantes, autônomos, fazendo com que, quando a pessoa está prestes a conseguir um contrato ali grande, ele, de uma hora para outra, aquilo dali acaba sendo tirado dele. Esse é o cortador. O gafanhoto migrador, ele voa em bando de lugar para o outro e ele age de surpresa. Ele atua na vida de uma pessoa, não deixando ela ter estabilidade nem permanência. Impede algumas pessoas de se firmarem no emprego, por exemplo. Quando não é mandada embora, ela mesma pede demissão sem motivo algum. Então, o migrador, ele faz com que a pessoa não se sinta satisfeita, mesmo sem ela ter motivo para sair dali, ela simplesmente sai. O gafanhoto devorador, ele tem mais apetite e é mais violento. Ele leva o agricultor à falência. Ele age com astúcia, envolvendo a pessoa em negócios sombrios, perigosos e desonestos. E o destruidor, ele é o que possui maior poder de extermínio. Quando ele chega na lavoura, destrói tudo o que os outros não conseguiram. Ele é opressor, provocador de desastres, perdas e danos. Semeia pânico, medo e pavor. Ele usa a própria natureza como fogo, tromba d'água e ventanias para destruir os bens de uma pessoa, que leva a pessoa a perder tudo de dia para a noite, né? Por exemplo, quando uma casa pega fogo, um comércio pega fogo, né? Assim, muito rápido. Ali foi o destruidor.
Então, é só um resumo do que são esses gafanhotos, né? Aqui no versículo 5, continuando, diz assim, ébrios. Pode deixar até a coisa disso. Ébrios. Ébrios significa quem se entrega à embriaguez, ou é viciado. Despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto. Mosto é o suco, né? No caso ali da uva. Porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Então aqui o profeta Joel, ele fala da desgraça que o álcool causa na vida das pessoas, né? Deus enviou esse exército de gafanhotos ali na terra de Israel, para acabar com tudo que eles tinham. Tudo assim de produção, vinha, cereais, tudo. Os animais ficaram sem pastos, porque eles estavam se afastando do Senhor. Eles estavam ali na bebedeira, né? Não queriam mais ouvir a voz de Deus. Então Deus enviou aquele exército para acabar com tudo. Eles ficaram sem comida, ficaram totalmente assim, infelizes mesmo, né? Mas no fim sempre dá certo. O povo de Israel estava entregue aos prazeres da carne, dado ao vinho e à embriaguez. O vinho havia endurecido o coração deles, fazendo com que eles perdessem a vitalidade espiritual. Por isso Joel clama para que os ébrios, né, os bêbados, os viciados no álcool, eles abandonassem essa prática, pois eles estavam ficando cegos diante de toda aquela situação, né? Quando na Bíblia fala, né, que para a gente não se embriagar. Aí muita gente fala, não, vou tomar aqui só um copo, 2 copos, não vou ficar bêbado, né? Mas por que fala para não se embriagar? Porque a bebida, ela tira a lucidez. Você vê que quando nascia um escolhido do Senhor, por exemplo, João Batista, né? Deus sempre falava, esse que eu vou separar para mim, e ele não vai beber uma gota de álcool, né? Que era para quê? Para as pessoas não ficarem falando, tá bêbado, tá louco, não tá são. Porque quando a pessoa fica bêbada, ela perde totalmente a lucidez. Você vê que quando você vai num lugar, aí a pessoa está lá bêbada, faz o que quer. Às vezes ela fala que não lembra, mas ela aproveita daquela situação para fazer o que quer, e depois falar que não lembra, que foi porque estava bêbada e tudo mais. Mas ela aproveita que está um pouco inconsciente para fazer a própria vontade, né? Então, assim, é por isso que a maioria não, nós crentes, a gente prefere que o quê? Não, nem beba nem um copo, nem 2, para ficar totalmente são, lúcido, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, só procurando uma brecha para poder agir na nossa vida, né? Então, a gente é melhor fechar todas as brechas e seguir firme com o Espírito Santo. Amém? Aqui no versículo 10, ainda no capítulo 1, diz, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Vinhateiros, envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Quando uma pessoa ela peca, ela acha que ela está pecando só contra ela mesma, né? Por exemplo, isso que eu estou fazendo de errado, quem vai pagar a consequência vai ser eu, quem vai sofrer a consequência vai ser eu, né?
Ali, nesse contexto aqui de Joel, não foram todas as pessoas que foram culpadas, porém todas sofreram as consequências, né? A família, os sacerdotes, todo mundo sofreu, porque o gafanhoto destruiu as plantações de todo mundo, não importa de quem fosse, entendeu? Então ali todo mundo ficou sem alimento, sem prosperidade e sem alegria, por causa de uns e outros que estavam entregues à bebida. O profeta Joel, ele compara a invasão dos gafanhotos como uma poderosa nação, que está aqui no versículo 6 do capítulo 1 e no versículo 4 do capítulo 2, que diz: a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Teve uma época, não sei se vocês lembram, que estava tendo uma infestação de gafanhotos, né, numa lavoura, numa plantação por aí. E eles não vão fora de ordem, desordenado, né? Em desordem, eles vão um atrás do outro em fileiras. Aí os da frente vai comendo, o que os da frente não comer, os de trás vai comendo. Igual está contando aqui, né? E assim eles acabam com tudo. E não deixam nada. No versículo 14 diz, ainda do primeiro capítulo: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O campo estava assolado e a terra de luto. Aquela praga de gafanhotos não foi simplesmente uma catástrofe da natureza, mas era o juízo de Deus sobre eles, né? Porque eles já tinham endurecido o coração, já estavam ali. Porque assim, Israel, ela é uma cidade que Deus, desde o início, esteve com eles. Mas também, desde o início, eles têm buscado idolatrar outros deuses, né, desobedecido, duvidado. Só que Deus, mesmo assim, tem misericórdia deles. E o juízo de Deus eliminou tudo que produzia alegria, alimento e prosperidade. Então, foi um castigo, né, para eles poder abrirem os olhos e enxergar o que eles estavam fazendo, né, ali. E no versículo 12 do capítulo 2, já fala sobre a misericórdia do Senhor. No primeiro capítulo fala sobre a destruição, né? Fala sobre o castigo. No capítulo 2 já fala sobre a misericórdia do Senhor. Lá no versículo 12, acompanha aí comigo. Diz assim, o Senhor mostrando para eles, né, o que eles... Capítulo 2, versículo 12, de Joel. O Senhor mostra para eles o que eles podem fazer para ter tudo o que eles tinham antes restituído, né? Então, assim, Deus não ia fazer de mão beijada, não ia entregar de qualquer forma para eles, né? Porque Deus mesmo tirou deles. Mas Deus iria restituir se eles fizessem conforme Ele estava pedindo, né? Se eles obedecessem. E o Senhor fala assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, assim, ele fala para as pessoas não rasgarem as vestes, porque naquela época, as pessoas, uma forma delas demonstrarem que estava triste ou arrependida, elas rasgavam as roupas. Só que Deus não queria que elas rasgassem as roupas, porque qualquer pessoa pode simplesmente ir lá rasgar e dentro dela não está arrependida. Então o Senhor fala, não rasgue suas vestes, rasgue o seu coração, porque Ele queria um coração quebrantado, um coração arrependido, né?
Tudo isso aconteceu para que eles percebessem que Deus não aprovava a vida de prazeres que eles viviam, e as consequências das atitudes de alguns atingiu a todos, né? Como a gente viu no primeiro. A causa dessa invasão foi o afastamento do povo de Deus, e a gente chegou aqui nas vestes. Então, assim, quando eles se vestiam, tanto as autoridades maiores quanto as menores, quando se vestiam de pano de saco, né? Eles demonstravam ali a tristeza, e era tipo uma humilhação, né, para eles. Então, para a terra ser curada, ser restaurada, restituída, todos eles deveriam fazer isso. Deveriam ir lá se humilhar, se quebrantar e clamar ao Senhor. O profeta Joel está aqui. Ele orientou, né, as pessoas a chorar pelo pecado de todos, para que eles tivessem uma noção do que fizeram. Então, assim, todos eles deveriam ir lá, chorar, demonstrar arrependimento, vestir as roupas de panos de saco e jejuar como nação. Alguns anos atrás, a gente passou pela pandemia, né? E foi como aconteceu aqui na terra de Israel. Todo mundo, né? Não tinha, você é crente, você não vai ficar doente. Né? Você é rico, você não vai ficar doente. Você fica ali. Não. Não tinha idade, não tinha cor, não tinha status, não tinha nada. A doença afetou todo mundo, matou alguns, e alguns conseguiram sobreviver, né? Graças a Deus. Mas a igreja, ela se levantou em clamor. Ela começou a orar, começou a pedir para Deus, né? Uma solução. Conseguiram a vacina, as pessoas se vacinaram. Então, assim, se não tivesse havido o clamor do povo, você acha que Deus teria misericórdia da população, do mundo? Porque a cada dia que a gente passa, a gente vê o quê? As pessoas correndo em direção ao fogo do inferno, né? As pessoas não querem se arrepender, as pessoas não querem se quebrantar, as pessoas não querem olhar para cima e ver de onde vem o socorro delas. Elas querem aquilo que dá o prazer para elas, aquilo que dá o quê? Dinheiro, que satisfaz a carne dela. E elas vão a cada dia mais correndo para o fundo do abismo. E quando elas perceberem onde elas estão, onde elas foram parar, vai ser tarde demais, né? Hoje, no Bom Dia mesmo, Patrícia falou um pouco sobre as 10 virgens. E a gente deve estar bem atento, né? Porque assim, a gente fala, Jesus está voltando, o fim está próximo. A gente fala da boca para fora. A gente rasga as vestes exterior. Mas por dentro a gente não está crendo o suficiente para falar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Se Jesus voltar hoje, será que eu subo? Se o arrebatamento for hoje, será que eu subo? Será que eu fico? Né? Então, assim, a história das 10 virgens que ela falou serve para a gente refletir um pouco, né, sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. E aqui em Joel também retrata, né, que Deus mandou os destruidores, os gafanhotos, a peste, destruiu tudo, deixou todo mundo sem nada, né? O rebanho ali praticamente para morrer de fome. E também tinha seca, não estava chovendo naquela época. Então, o Senhor falou a Joel, para Joel falar para a população que orar, se arrepender, né? E se eles fizessem tudo aquilo que o Senhor estava falando na palavra dele, o Senhor ia restituir o que foi perdido, o que foi tirado deles. E para Deus abençoar uma nação, ela precisa reconhecer a Deus como o Senhor dela, né? Então, a gente, durante a pandemia, a gente reconheceu que nós não somos nada sem o Senhor, né? O Senhor ouviu a nossa súplica, teve misericórdia, né? Então, assim, foi difícil ver algumas pessoas indo embora, né? Teve gente, assim, acho que acredito que familiares de vocês também. Mas nada acontece por acaso, né? E se você está aqui hoje vivo, é porque Deus ainda tem um propósito para fazer na sua vida e através da sua vida. E que você
permaneça, né, nos caminhos dele, não se desvie, porque às vezes o Senhor nos dá livramentos que a gente nem imagina que a gente iria passar, né? Às vezes até um atraso, quando você vai sair de casa, um atraso é um livramento. Então, assim, a gente tem que dar sempre graças ao Senhor, né, por tudo que Ele faz, mesmo que Ele não tenha te dado aquilo que você quer hoje. Pode ter certeza que Ele já te restituiu alguma coisa que você perdeu antes. E por você estar sempre querendo mais, você não reconheceu que Ele já te entregou, que Ele já colocou ali na sua vida. Continuando aqui em Joel, capítulo 2, versículo 18, que diz: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo-lhe, disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Lá no versículo 23. Vocês estão acompanhando, gente? No versículo 23 já diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. O que é essa chuva temporã? É a chuva que vem fora de época, né? Então ali Deus estava restituindo a terra de Israel, e Ele restituiu os cereais e ia restituir também a chuva, né? 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, até aqui a gente conseguiu ver o momento da destruição e o momento da restituição, né? Então, assim, muitas das vezes a gente fica: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, restitui meu casamento, restitui minha família, restitui, Senhor, a minha aliança com certas pessoas, meu relacionamento com os meus filhos, com os meus familiares. Mas a gente não olha para dentro do nosso coração, que muitas das vezes a gente só quer colocar também a culpa na outra pessoa. A culpa é de fulano que não veio me pedir perdão. A culpa é de fulano que veio me falar isso e aquilo. Mas às vezes, sempre, a gente precisa reconhecer que nós somos cristãos, né? A palavra do Senhor fala: se te baterem de um lado, você vira a outra face e deixa eles te baterem. Mas não é literalmente. Você não vai apanhar de graça. É você ir lá, se humilhar diante dessa pessoa e pedir perdão, mesmo que você não tenha errado com ela. Porque muitas pessoas que ainda não conheceram a Jesus, não teve um encontro com Jesus, elas têm um coração mais endurecido. E elas não vão simplesmente ir até você pedir perdão, reconhecer algo que você fez bom. Elas vão querer criticar. Elas vão querer criticar. Muitas pessoas, elas querem ter aquilo que você tem, elas querem ser aquilo que você é. Por isso que é tão difícil, às vezes, elas elogiarem, né? E elas preferem ficar contra você do que ficarem do seu lado. Então, assim, se porventura, não sei como é que está a vida de vocês, mas se porventura vocês estão passando por algo assim parecido, vai lá, pede perdão, vai lá, vê o que a pessoa está passando, porque às vezes ela está passando por um momento difícil e não tem quem ajuda ela, né? E a forma dela chamar atenção é te atacando, né? Então, num momento desse, você pode ir, você pode conversar com a pessoa, ver se ela está precisando de ajuda, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos iriam esfriar, né?
E então a gente não pode simplesmente pagar com a mesma moeda. A gente tem que ir e demonstrar o amor que o Senhor nos ensinou a ter pelos nossos irmãos. Amém? Agora, continuando. A promessa que o Senhor fez para a terra de Israel. Para você ver como Deus é bom. Mesmo quando a gente não merece nada, mesmo quando a gente merece não ter nada, o Senhor restitui e ainda promete algo assim extraordinário, né? Aqui ele promete o derramamento do Espírito Santo, para você ver. Um povo que sempre buscava alguma coisa para idolatrar, que sempre criticava, sempre reclamava, o Senhor tirou tudo para ensinar eles, depois restituiu e agora ainda prometeu que derramaria do Espírito Santo na vida deles. Só Deus. Diz assim no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui já fala da volta de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Então, é isso. Que nós possamos aplicar isso, né? Para a nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que está tudo muito bom, do jeito que a gente está vivendo, né? Eu não preciso me batizar para agradar a Deus. A gente vai falar de Deus para as pessoas falam, não, eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Mas Jesus, Ele não quer só que a gente acredite. Deus, Ele não quer só que a gente acredite nele, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Ele não quer só que a gente venha para a igreja, marca ali a presença, volte, vá para casa e volte a fazer as coisas que a gente faz, que não agrada a Ele. Ele quer compromisso com cada um de nós. Se você acha que a sua vida está boa assim, com as migalhas que vai caindo ali da mesa de quem está sendo servido por Jesus, imagine se você fosse quem tivesse sentado na mesa sendo servido, né? Então, assim, que nós possamos olhar para o nosso coração, para dentro de cada um de nós, nessa noite, e ver tudo aquilo que o gafanhoto tirou da nossa vida, tudo aquilo que ele consumiu, tudo aquilo que, por causa do devorador, do migrador, do cortador, não fluiu, não cresceu, não desenvolveu. E que nós possamos orar ao Senhor e pedir para o Senhor ter misericórdia. Que nós possamos buscar mais e mais a cada dia intimidade com o Senhor, para que Ele possa nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E para que a nossa vida seja também transformada, mudada, e que nós sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Convido vocês a ficarem de pé. Era só isso que eu tinha para falar hoje. Foram 3 domingos da campanha Restituição, né? E eu creio que o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de vocês durante essas 3 semanas. E vai continuar trabalhando, né? Porque agora vai vir outras campanhas, né? E vai ser só bênção em cima de bênção. Amém? Feche os seus olhos. Vamos agora clamar ao Senhor, né? Render graças a Ele. Comece a orar, comece a falar com Deus,
Ele sabe tudo o que você precisa, mas Ele quer que você fale para Ele tudo o que você quer. E se for de acordo com a vontade dEle, Ele irá te entregar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora vemos tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Refrigera minha alma, restitui. Restitui, Senhor. Vivendo que foram embora, O sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Comece a pedir para que o Senhor restitua o seu casamento, para que o Senhor restitua o trabalho, aquele trabalho que te tiraram, mesmo sem você não ter feito nada. Que o Senhor possa repreender da sua vida todo gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, devorador. Que seja repreendido da sua vida tudo aquilo que vem impedindo você de se firmar na presença do Senhor. Eu creio que ainda esse ano, você que ainda não é convertido, você que ainda não teve encontro com o Senhor, ainda esse ano você vai viver um dos melhores dias da sua vida, que é o dia que o Senhor vai estar frente a frente com você e vai te falar: vem, vem, siga-me. E você não vai nem lembrar do que você tem para trás, porque você já não vai mais comer migalhas, você vai comer do pão que Ele mesmo irá partir e entregar para você. Que você possa não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem para você por causa de outras pessoas. Na minha vida antiga, eu demorei um pouco para aceitar Jesus, porque eu ficava: o que as pessoas vão pensar de mim quando eu me converter? E os meus amigos, o que vão falar? E depois que eu me converti, muitos deles me abandonaram. Porque a oração que a gente faz é: livra-me, Senhor, de todo mal. Que o Senhor vê aquilo que a gente não vê. Muitas das vezes as pessoas que estão com você hoje não estarão com você amanhã, porque o Senhor vai te levar a um outro nível.
a um nível que algumas pessoas não iriam com você, iriam apenas te atrapalhar. Então, se permita viver uma vida com o Senhor Jesus, porque aquilo que Ele tem para cada um de nós, ninguém pode te oferecer. Fale com o Senhor nessa noite. Aproveite esse momento que você está buscando, está clamando. Se você não pedir, Ele não irá te dar, porque Ele sabe o que você quer. Mas se você não pedir, você não recebe. Comece a pedir para Ele. Restitui, Senhor, meu casamento. Restitui, Senhor, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual. Restitui, meu Deus, aquela intimidade que eu tinha com o Senhor. Que a ansiedade, a depressão acabou me afastando, acabou me tirando daquela presença. Fale com o Senhor nessa noite. Erga suas mãos para o céu e declare: o teu altar, sacrificar aquilo que me custa. Deus, ouvi ao meu amor. Pode ser melhor. Eleve o nível da sua adoração. Melhor para o Senhor nessa noite. E sacrificar aquilo que me custa. Os teus ouvidos ao meu clamor. Diante do teu que toda a vida sem jamais te conhecer. A palavra do Senhor em Joel retrata a humilhação, a restituição, mas também fala da promessa do derramamento do Espírito Santo. Quem quer ser cheio da presença do Senhor, dê um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantos querem navegar no Espírito Santo do Senhor? Aleluia, Jesus. Erga sua mão para o céu. Vamos agora, não é bom dia Espírito Santo, mas eu quero que cada um de vocês saiam daqui hoje transformados, restituídos pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu navegarei. Ofereça o seu melhor para o Senhor. No oceano. Feche os seus olhos. Do Espírito. Feche os seus olhos. Se conecte com Ele. Você é livre para adorar. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Diga: eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga: Espírito, 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 Espírito.
vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, Senhor. que desce como fogo, vem como em Pentecoste E enche-me. de novo. Diga, eu adorarei. Eu adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, Que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. eu adorarei, aleluia. Eu adorarei, adorar Ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Diga, Espírito, Espírito de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Vem e enche-me de novo. Espírito, declare mais forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem E enche-me de Quantos aqui já estão cheios? novo. Oh, Quantos aleluia. aqui querem mais do Senhor? E desce como fogo e enche-me de novo. Agora diga assim comigo. Santo Espírito desce como fogo, Aleluia. incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo E faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, aleluias. Eu quero viver Algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
adora o Senhor, Ele está agindo na sua casa, está libertando os cativos, os oprimidos, está curando os enfermos. Enquanto você adora, enquanto você exalta o Senhor, Ele está agindo naquela área que você achou que era impossível. Ele está fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Não se preocupe com quem você deixou em casa. Não se preocupe com o que você vai fazer quando sair daqui. O Senhor quer esse momento de intimidade com Ele agora. Porque enquanto você está aqui achando que veio por acaso, achando que é perca de tempo, o Senhor está preparando aquilo que você tanto tem pedido a Ele. Por isso eu peço, entregue o seu melhor para o Senhor, porque o melhor dele está sendo preparado para você. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, erga suas mãos para o Senhor. Agradeça a Ele por mais um dia. Agradeça a Ele por cada livramento. Agradeça a Ele por cada restituição, por tudo que Ele devolveu para a sua vida, pela saúde que Ele tem te dado todos os dias, pelo alimento que Ele não deixou faltar, tudo aquilo que Ele te devolveu, tudo aquilo que Ele te entregou de graça, pela bondade, pela misericórdia dEle. Às vezes nós somos tão ingratos com o Senhor. Nós só pedimos, mas nós não queremos ofertar a Ele uma oração. O que são 2 minutos de joelho orando ao Senhor. Às vezes é o que Ele precisa para falar ali para você. Não vai por esse caminho hoje, porque esse caminho tem morte. Vai por esse, é mais curto. Tem mais buraco, mas é o caminho que eu vou te dar a tua vitória. Muitas das vezes nós procuramos facilidade, mas não é o caminho da facilidade que vai nos levar à nossa salvação. O Senhor tem algo contigo nessa noite. Ele tem falado: se arrependa, se converta aos meus caminhos. Eu quero te levar a muitas nações, a pregar em meio às multidões. Você não perde nada deixando essas amizades que só te levam para o fundo do poço. Porque nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor, tem gente nova, tem gente que vai somar ali com você, que vai te ajudar no seu ministério, no seu propósito. Tem gente que vai estar ali orando por você, querendo o seu melhor. Pessoas que não estarão com você apenas quando você tiver dinheiro, apenas quando você tiver o que pagar para elas. O Senhor tem chamado você, mas você tem dito não. Eu não quero essa vida de igreja. Eu vou na igreja quando eu estiver passando por uns apertos, até o Senhor me desapertar, depois eu saio. Mas o Senhor está às portas batendo e está dizendo: ei, sou eu que estou aqui. Abra a porta que eu quero ceiar contigo. Eu quero te tirar dessa vida que você está levando de miséria e te colocar na mesa da ceia do Senhor, onde você será honrado, exaltado. O Senhor tocou no seu coração nessa noite. E se você tem desejo, tem vontade de voltar aos caminhos do Senhor, ou de entregar a sua vida a Ele, você pode estar... Não vou chamar aqui na frente para você não ficar com vergonha, mas espere acabar o culto e fale com o bispo, fale com um dos obreiros, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através de você. Você não veio aqui hoje por acaso, porque não tinha para onde ir. Você veio aqui por causa de um propósito que o Senhor tem na sua vida, porque a sua casa vai ser salva através da sua vida. Só você sabe os livramentos que você tem passado desde o ventre da sua mãe. O inimigo, ele queria que você morresse ali antes mesmo de nascer, porque sabia que você ganharia muitas almas para o Senhor. Não atrase aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Você é livre para servir ao Senhor.
porque liberdade só há na presença de Deus. A gente acha que o caminho mais largo é o caminho da felicidade eterna, mas aquela felicidade quando você chega dentro da sua casa acaba. Aquela felicidade de não ter companhia, não ter amizade que vai estar ali com você nos seus piores momentos, né? Essa é a palavra que eu deixo aqui para você hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Ainda de pé, querido, que Deus continue abençoando a obreira Cristiele. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto, por essa palavra, uma palavra extraordinária, palavra poderosa. Nos 4 anos de faculdade eu nunca vi alguém ministrar tão bem como eu ouvi nessa noite sobre o livro de Oséias e sobre a restituição. E assim como Deus trouxe restituição sobre o povo de Israel através do profeta Oséias, Deus vai trazer na sua vida em nome de Jesus, amém? Joel, amém. Que Deus continue usando a obreira Cristiele de uma maneira poderosa. Queridos, domingo que vem vai começar uma campanha nova. Nós vamos estar falando na semana e vamos estar falando do fator que vai ter a campanha, que é muito forte, uma campanha extraordinária. Terça-feira encerra a campanha Curados para Curar. Amanhã, 8 horas da noite, os obreiros, candidatos a obreiros, não falte, temos uma reunião aqui na igreja. Amanhã, você que é obreiro, você que é missionário, evangelista, e você que deseja ser um obreiro na casa do Senhor, venha amanhã, 8 horas da noite, amém? Vamos orar agradecendo o Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, pelo tempo da restituição que nós cremos, Senhor. Pai, continua usando a obreira Cristiele de uma maneira sobrenatural, dando a ela sabedoria, a tua graça, para cada dia mais compartilhar da tua palavra. Deus, leva o teu povo de volta para suas casas, guardado, protegido, e dê a todos uma noite de paz, uma semana abençoada. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Os que creem, diz amém. Deus abençoe e sucesso.